Imagina só ser capaz de controlar seus sonhos, de voar livremente, atravessar paredes, materializar objetos, quase como se você fosse um super-herói. Parece loucura, né? Mas é possível. Isso se chama sonho lúcido. A boa notícia é que essa habilidade de sonhar conscientemente pode ser aprendida por todos nós. E é isso que você verá neste vídeo. Só que antes de abordar as técnicas para induzir os sonhos lúcidos, nós precisamos desenvolver um entendimento teórico sobre o assunto, beleza? Em primeiro lugar, é necessário compreender as diferenças entre o sonho normal, que é o sonho comum, e o sonho lúcido, que é uma experiência mais rara para grande parte das pessoas. No sonho normal, nós não temos consciência de que nós estamos sonhando, enquanto que no sonho lúcido, e essa é uma das suas principais características, nós estamos conscientes de que estamos sonhando, ou seja, nós estamos lúcidos para o fato que nós estamos sonhando. No sonho normal, a nossa postura é mais passiva, as coisas acontecem sem o nosso controle, meio que do nada, a gente é lançado em diversos acontecimentos. Já no sonho lúcido, a nossa postura é mais ativa, a gente tem controle consciente daquilo que a gente está fazendo, muito similar ao controle que nós temos na vigília quando nós estamos acordados. No sonho normal, a nossa experiência é mais fragmentada, ela tem lacunas, não segue uma sequência retilínea, contínua, que é o que acontece em geral no sonho lúcido. Então nós temos uma experiência com mais continuidade, com uma linearidade temporal mais lógica. E finalmente no sonho normal, nós temos em geral menos rememoração daquilo que a gente sonhou. A gente não consegue se lembrar muito bem e quando lembra, muitas vezes é em fragmentos. Já no sonho lúcido nós temos muito mais rememoração, a gente consegue lembrar em muitos casos praticamente tudo que a gente vivenciou na experiência de sonho lúcido. Então essas aqui são basicamente algumas diferenças entre essas duas modalidades de sonho, beleza? Como vemos, o sonho lúcido é um sonho consciente. Mas agora, o que é um sonho? É basicamente uma experiência mental e sensorial que ocorre principalmente na fase do sono REM. REM é uma sigla em inglês para Rapid Eye Movement, que significa em português movimento rápido dos olhos. Então, se a gente observar alguém dormindo, nós veremos que em determinado momento a pessoa vai apresentar esses movimentos oculares, certo? E é principalmente nessa fase do sono que essa experiência mental que nós chamamos de sonho ocorre. Agora, o conteúdo dos sonhos, você já deve estar acostumado, são imagens, experiências sensoriais provenientes dos nossos 5 sentidos, né? Então aquilo que a gente vê com os olhos, escuta, toca, sente na pele, etc. E pensamentos. E a fonte dos sonhos, eu coloquei aqui 3. A primeira delas é a nossa memória, são os resíduos mnemônicos que estão armazenados na nossa mente. A segunda são os nossos desejos ou impulsos conscientes e inconscientes, e aqui olha que interessante, para a psicanálise, certos desejos inconscientes, eles podem funcionar como fonte criadora de determinadas imagens que aparecem nos nossos sonhos. Então, ao interpretar certas imagens, a gente consegue acessar desejos reprimidos, recalcados no nosso inconsciente. Além dessas duas fontes, eu coloquei aqui uma terceira fonte, que para alguns autores existe, eu chamei ela de fonte transcendente, e é ela que produz sonhos de caráter espiritual, por exemplo, revelações, sonhos proféticos, etc. Quando você compreende o que é um sonho, é natural se perguntar por que sonhamos. Embora não haja uma resposta cabal, definitiva sobre o assunto, podemos reconhecer algumas funções do sonho. Então, por exemplo, para ciências cognitivas, psicologia cognitiva, neurociência cognitiva, hipoteticamente falando, pois estamos falando de hipóteses, os sonhos contribuem no processo de consolidação de memórias, ou seja, se você é estudante e quer passar num concurso público, saiba que dormir bem e sonhar pode ajudar no teu processo mnemônico, pode melhorar a tua memória, beleza? Além disso, os sonhos também auxiliam na limpeza cerebral, no processo de desintoxicação cerebral que acontece todos os dias, meio que para preparar o nosso cérebro para o dia seguinte, certo? Já indo para Freud, nós vemos que os sonhos podem exprimir desejos inconscientes, tanto que na psicanálise o sonho é uma das vias de acesso ao nosso inconsciente, por isso ele pode ser utilizado no tratamento de transtornos psiquiátricos ou problemas psicológicos
de maneira geral, certo? Já para Jung, que foi inclusive discípulo de Freud, Jung, o criador da psicologia analítica, os sonhos fornecem insights do inconsciente coletivo. Então, o inconsciente coletivo, ele se manifesta nos sonhos através de imagens e símbolos. E se a gente for capaz de decodificar essas imagens, a gente pode extrair insights, ensinamentos e orientação para a nossa existência. Beleza? E finalmente para Ibn Arabi, talvez você não o conheça, ele foi um filósofo e místico sufi que viveu entre os séculos 12 e 13 da nossa era e que tem bastante importância dentro do contexto da espiritualidade do esoterismo islâmico. Então, para o Ibn Arabi, os sonhos podem conter símbolos de uma realidade transcendente, no sentido platônico, né? Transcendente é inteligível e espiritual, e é isso que acontece, por exemplo, no sonho dos profetas. Então, para ele, não tomar os nossos sonhos de forma literal e ser capaz de extrair o sentido oculto que está nas imagens oníricas, para ele, esse processo, inclusive, é chamado de ta'wil. O que significa isso? Hermenêutica ou interpretação espiritual. É evidente que não é uma interpretação acadêmica, discursiva, mas uma espécie de alquimia interior que nos permite ir do sensível, das imagens oníricas, até o seu significado inteligível, transcendente e espiritual. Beleza? É importante lembrar, para evitar equívocos, que ao mencionar as ideias do Ibn Arabi, eu me refiro ao aspecto transcendente, metafísico e espiritual dos sonhos. Agora, ao citar Jung, Freud e as ciências cognitivas, eu me refiro ao aspecto psicológico e científico, pelo menos no sentido da ciência convencional. Bom, depois de apresentar um panorama sobre os sonhos, vamos agora finalmente focar nos sonhos lúcidos. E nada melhor que trazer aqui alguns benefícios de sonhar lucidamente. E quem nos traz essa informação é Stephen LaBerge, um dos principais pesquisadores, uma das principais referências no estudo dos sonhos lúcidos, e no seu livro intitulado Sonhos Lúcidos, ele apresenta os seguintes benefícios: contato consciente com partes profundas da nossa psique, da nossa mente. Então, elementos da nossa alma que normalmente a gente não tem acesso consciente, ao sonhar lucidamente a gente pode acessar, a gente pode conhecer. Desenvolvimento da imaginação criativa. Se no sonho lúcido eu posso controlar e modificar os objetos a partir da minha intencionalidade, isso evidentemente vai estimular a minha imaginação criativa no sonho. Isso pode também transbordar para a vigília, então eu posso me tornar mais criativo na vigília a partir do exercício da imaginação criativa durante os sonhos lúcidos. Nós podemos também, nos sonhos lúcidos, ensaiar a tomada de decisões. E olha que interessante, normalmente a gente passa 1/3 das nossas vidas dormindo. Então olha que legal seria se a gente pudesse utilizar parte desse 1/3 para criar cenários mentais durante os sonhos e ensaiar a tomada de decisões, principalmente decisões que são difíceis de realizar na vida. Seria bem legal, não é mesmo? E isso é possível. Os sonhos lúcidos também possibilitam a exploração científica. E aqui temos uma área incipiente que pode crescer bastante, ou seja, há muito potencial nisso. Inclusive o Stephen, ele cita nesse livro o caso de um químico alemão que, a partir de um sonho mais ou menos lúcido ou vívido, descobriu a estrutura da molécula de benzeno. Olha que legal. E finalmente, outro benefício de sonhar lucidamente é utilizar essa experiência mental para lazer, aventura, etc. Não é de hoje que se conhece os benefícios do que nós chamamos de sonho lúcido. Saindo do domínio da ciência convencional e agora adentrando no domínio da espiritualidade, nós vemos no Tibete, principalmente na tradição ou religião do Bon, em segmentos do budismo tibetano, práticas, técnicas e iniciações que têm como objetivo conduzir ao sonho lúcido ou ao desenvolvimento da habilidade de sonhar lucidamente. Entretanto, essa habilidade não tem como objetivo o lazer ou o prazer, não, mas sim utilizar os sonhos lúcidos como ferramenta de desenvolvimento espiritual. Então, o foco aqui é utilizar o momento no qual a pessoa está sonhando com lucidez para treinar e praticar técnicas espirituais. E é muito curioso, pois nós vemos atualmente na China, em séries chinesas no estilo wuxia, um reflexo disso. Então, por exemplo, está lá o protagonista, um herói,
o monge sonhando e durante o sonho praticando alguma técnica espiritual. Então isso pode ser interpretado como um reflexo dessas tradições asiáticas que ensinavam o sonho lúcido. Enfim, essas técnicas, procedimentos e iniciações compõem o que é chamado de Yoga dos Sonhos. Então, em síntese, a Yoga dos Sonhos nos permite superar os nossos medos. Então, por exemplo, alguns mestres sugerem o seguinte: se você tem medo de água, de oceano, de rio, quando você estiver sonhando lucidamente com essas coisas, enfrente elas. Se você tem medo de um animal, quando estiver sonhando lucidamente com esse animal, se aproxime dele. Isso pouco a pouco vai ajudar a pessoa a amadurecer, não só psicologicamente, mas também espiritualmente. Além disso, a Yoga dos Sonhos nos permite desenvolver a habilidade de encontrar, quando nós estamos sonhando lucidamente, com seres que não mais estão entre nós, ou viajar para localidades que não existem quando nós estamos acordados, que só existem nesse mundo, nessa dimensão onírica. Isso tem relação com o que algumas pessoas chamam atualmente de projeção astral, desdobramento, projeção da consciência, etc. E finalmente, a yoga ou o yoga dos sonhos pode ser um grande auxiliar para o processo de iluminação espiritual. Então, o discípulo, o monge, o interessado, vai praticando determinadas técnicas quando ele está sonhando lucidamente e vai subindo de degrau, pouco a pouco, até alcançar uma realização espiritual derradeira, que dentro do contexto do budismo seria o nirvana. Ainda dentro do contexto da Yoga dos Sonhos, nós temos o seguinte princípio: quanto mais lucidez nós temos nos sonhos, isso implica em mais lucidez na vigília, quando nós estamos acordados. Por outro lado, quanto mais a gente desenvolve a lucidez na vigília, isso implica em mais lucidez nos sonhos. E nós vemos esse princípio na seguinte frase que foi escrita pelo Tenzin Wangyal Rinpoche em seu livro sobre Yoga dos Sonhos. Esse cara aqui é uma das principais autoridades da tradição tibetana Bon, certo? Então diz ele: se estamos muito distraídos para penetrar nas fantasias e ilusões da mente em movimento durante o dia, quando nós estamos acordados, provavelmente estaremos presos às mesmas limitações no sonho, isto é, quando nós estamos sonhando. O sonho lúcido, quer seja no contexto da espiritualidade, da psicologia, filosofia ou da ciência convencional, implica em autoconhecimento e no desenvolvimento de habilidades latentes ocultas no ser humano. E embora atualmente não se conheça muito bem os mecanismos por trás dos sonhos lúcidos, existe uma infinidade de técnicas para provocá-los, para induzi-los. E é isso que nós veremos a seguir. Bom, Denholm Espy, psicólogo australiano, realizou um dos maiores estudos sobre sonhos lúcidos. Ele publicou ele em 2020 e nesse estudo ele avaliou a eficácia de algumas técnicas para induzir o sonho lúcido. E a conclusão do estudo foi que duas técnicas são muito eficazes e são essas que serão apresentadas neste vídeo. A primeira delas é uma técnica para iniciantes, mais tranquila, mais fácil de realizar, e ela é chamada de indução mnemônica de sonhos lúcidos. A sigla em inglês, para quem quiser pesquisar, é MILD. E essa técnica envolve duas etapas. Então presta atenção. Na primeira etapa você faz o seguinte: antes de adormecer, então vamos supor que você vai dormir às 11 da noite. Você vai lá, deita na sua cama e antes de adormecer, escolhe uma frase, como por exemplo: vou ficar lúcido quando estiver sonhando, ou vou despertar quando estiver sonhando. Então escolhe uma frase da tua preferência e repete ela diversas vezes mentalmente antes de adormecer, para que a tua mente fique impregnada dessa frase, beleza? Então essa é a primeira etapa. Na segunda etapa você vai acordar após 5 horas, ou entre 4 e 6 horas depois de adormecer. Então aqui você precisa de um despertador. E por que você tem que acordar 5 horas depois? Pois, em geral, 5 horas após a gente adormecer, ou entre 4 e 6 horas, nós estaremos na fase do sono REM, como a gente viu no início desse vídeo. Então, nessa fase, nós temos os movimentos oculares rápidos, lembra? E essa fase está associada aos sonhos. Então, você vai despertar, não precisa sair da tua cama, nem lavar o rosto, a ideia é que você fique deitado, relaxado, e a ideia aqui é repetir novamente a mesma frase. Vou ficar lúcido quando estiver sonhando. Vou ficar lúcido quando estiver sonhando. E dormir com essa frase na sua cabeça.
A mecânica dessa técnica é produzir um gatilho mental que vai te despertar quando você estiver sonhando. Então você vai estar sonhando e de repente a frase vai fazer você ficar lúcido no seu sonho. Bom, a segunda técnica se chama sonho lúcido iniciado pelos sentidos e a sigla em inglês é SILD. Ela envolve acordar 5 horas ou entre 4 e 6 horas após o horário que normalmente você adormece. Então tem que colocar o despertador. Aí você acorda, assume uma posição confortável em sua cama e começa a técnica. Didaticamente, eu dividi ela em 2 etapas. A primeira etapa é focar inicialmente, você vai trazer a sua atenção inicialmente para a sua visão. Ou seja, você vai focar naquilo que seus olhos estão percebendo. E como está escuro e você está com os olhos fechados, provavelmente você está percebendo tudo preto, tudo escuro. Então a ideia é manter o foco ali por 5 segundos sem tensionar os seus olhos. Depois você traz o foco para a audição. Então aqui você pode focar no ruído do ventilador ou do ar-condicionado, ou até mesmo nos sons dos teus batimentos cardíacos. E mantém ali 5 segundos também. E finalmente você traz a sua atenção para o tato, para perceber uma sensação tátil. Pode ser a sensação que os cobertores fazem ao pressionarem a sua pele, ou a tua própria temperatura corporal. E mantém a atenção ali por 5 segundos. E a ideia é fazer 5 ciclos desse processo, beleza? Então essa é a primeira etapa. Agora, na segunda etapa, nós iremos fazer a mesma coisa, mas com uma diferença. Ao invés de focar por 5 segundos em cada um desses itens, você vai focar por 30 segundos, certo? E vai repetir 4 ciclos. Tendo feito essas 2 etapas, agora é só aguardar você adormecer, que eventualmente, talvez você entre no sonho já de forma consciente, já com muita lucidez. É importante lembrar que a ideia aqui é se manter tranquilo e relaxado e sem se estressar, sem tensionar os seus músculos ao longo da aplicação dessa técnica. Beleza? E uma das explicações da eficácia dessa técnica é que a mudança constante de foco sensorial aumenta a ativação cortical, ou seja, contribui para a ativação do córtex cerebral, uma parte do nosso cérebro que está relacionada ao controle voluntário dos movimentos, à percepção sensorial consciente e ao raciocínio abstrato. Então acredita-se que isso contribua para auxiliar a pessoa a entrar conscientemente, lucidamente nos sonhos. Enfim, para obter resultados, para conseguir ter sonhos lúcidos, o ideal é que você pratique essas técnicas por pelo menos 2 semanas. Beleza? Além disso, caso você tenha algum distúrbio do sono, a sugestão é que você converse com seu médico antes de praticar essas técnicas. Quando a gente experiencia um sonho lúcido pela primeira vez, a gente sente uma sensação de liberdade indescritível, quase como se a gente tivesse saído da Matrix e descoberto ou desbloqueado um potencial que estava latente dentro de nós. Contudo, eu digo que não é tão simples ter sonhos lúcidos, é necessário estudo, treino e prática e, sobretudo, lucidez. Como dizem os tibetanos, nós precisamos desenvolver a lucidez no nosso dia a dia, na vigília, enquanto nós estamos acordados. E pouco a pouco essa lucidez vai se manifestar nos nossos sonhos. Bom, se você curte um conteúdo que articula psicologia, filosofia e espiritualidade, como o desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like, beleza? Até a próxima!